Olá, tudo bem com vocês? Vou falar hoje sobre o vestibular da VUNESP, que foi ontem, peguei a prova agora, eu vou tentar fazer uma correçãozinha aqui com vocês. As questões de biologia se iniciam no número 61, que fala que é aquela da baleia, né? Fala assim, de acordo com uma pesquisa científica, enquanto a baleia orca preda 121 espécies, os seres humanos dentro do mesmo nicho marinho em que vivem os grandes cetáceos afetam a vida de 10.460 espécies. Como existe uma sobreposição de, neste caso, 69% das espécies predadas, tanto pela orca quanto pelos seres humanos, a superexploração humana dos mares cada vez mais vai afetar as cadeias ecológicas desse tipo de ambiente. E esse é um fragmento de texto, né, que foi tirado lá do jornal da USP, né, da Unesp, e aí fala assim, a sobreposição citada no texto acima sugere que entre as orcas e os seres humanos ocorre uma relação ecológica, né? Essa relação ecológica seria o quê? Gente, se eles estão no mesmo nicho ecológico, quando a gente fala em nicho ecológico, quer dizer que a forma de alimentação é a mesma, né? Então, eles estão no mesmo habitat, no mesmo nicho ecológico, e se é o mesmo nicho ecológico, eles se alimentam das mesmas espécies, tá? Quando ocorre isso, a gente tem uma competição entre dois seres vivos, então a gente vai ter a letra A, competição, que é o que acontece aí, né? Os homens e as baleias acabam competindo pelo mesmo alimento. E isso, é claro, vai prejudicar as baleias, né? Aí na questão 62 tem uma ilustração falando sobre poluentes que vão atingir a parte de baixo das folhas, né? Então fala assim, a imagem ilustra a deposição de poluentes atmosféricos particulados sobre a superfície superior e inferior das folhas. As micrografias, que são as fotinhos que tem ali, né? Mostram a deposição desses poluentes sobre as células da epiderme foliar e um estômago. A gente sabe que a epiderme é onde a gente encontra, inclusive, os estômatos na parte inferior. Então, a gente tem a folha aqui, os estômatos ficam na parte inferior. E tanto a parte superior como a parte inferior, principalmente os estômatos, existe a troca gasosa nessa região das plantas, né? Então, aqui a resposta seria a letra C, que é a ocorrência das trocas gasosas entre as plantas e o ambiente, né? Aí depois tem uma outra questão, que é a questão, deixa eu ver que número que é, 63, né? 61, 62, agora é a 63, que fala assim, que em um experimento, o mesmo meio de cultura líquido, enriquecido de nutrientes, foi acrescentado a dois tubos de ensaio, o tubo 1 e o tubo 2. No tubo número 1, eles colocaram vírus. No número 2, eles foram adicionados vírus, bacteriófagos, que são aqueles vírus que precisam das bactérias para poder se reproduzir, e no tubo número 2 foram adicionadas bactérias de uma mesma espécie. Os dois tubos foram mantidos em condições ambientais ideais e em intervalos de tempo consecutivos foi verificada a quantidade de vírus bacteriófagos e a quantidade de bactérias nos respectivos tubos. E aí tem lá os gráficos falando lá, grafo A, B, C e D, que estão mostrando o crescimento viral e o crescimento das bactérias. Então, aí, quando a gente fala o vírus ele só vai aumentar de tamanho, ele só vai conseguir se reproduzir se ele tiver um outro ser vivo. No caso, como é um bacteriófago, ele precisa da bactéria para poder se reproduzir. Se eu não tenho bactéria junto com o vírus não vai se reproduzir. Então, a quantidade de vírus vai se manter linear, vai manter constante, ele não vai aumentar a quantidade de vírus. Já as bactérias, elas conseguem se reproduzir por forma de divisão celular, né? Que é a tal da cissiparidade, divisão celular, por mitose, né? E aí essas bactérias, elas vão conseguir se reproduzir, elas vão aumentando a quantidade de bactérias, tá? Porque as bactérias não necessitam de outro ser vivo para se reproduzir. Tá? Então, aqui a resposta era a letra B, onde a gente tem um gráfico que mantém o número 1. A gente vai ter uma forma linear do crescimento dos vírus, ou melhor, eles não crescem, né, vão continuar a mesma quantidade sempre. E o segundo gráfico, que representa o tubo 2, você tem um crescimento de bactérias. Essa é a questão 63.
a 64 agora. Aqui é um textinho, né, que está falando lá de uma pessoa, né, que vendeu seu sangue e nem falou comigo antes. O que as pessoas vão dizer se souberem que alguém da família andou vendendo sangue? Vão dizer que o Chu Sanguan vendeu o sangue, que o Chu Sanguan é fracassado, que vendeu o próprio sangue. Quando eu era pequena, meu pai me dizia que o sangue de uma pessoa é passado por seus ancestrais. Uma pessoa pode vender roscas, vender uma casa, vender uma terra, mas nunca vender seu sangue. Mas vender o sangue é como vender os ancestrais. Você vendeu seus ancestrais, Chu Sanguan, né? É uma crônica aqui, né? Que foi retirada. É um pedacinho, né? Esse é um pedacinho dessa crônica. Então, no excerto, que quer dizer o fragmento, né? A ideia de que o sangue de uma pessoa é passado por seus ancestrais está relacionada à transmissão hereditária das informações genéticas. Os componentes sanguíneos que contêm informações genéticas ancestrais são apenas, gente, aí é fácil de pensar, né? Quando as únicas células sanguíneas que contêm núcleo, né? As únicas células sanguíneas que são nucleadas são os leucócitos, né? Plaqueta não tem núcleo, elas não têm material nuclear, ou seja, não tem DNA. Então elas não têm essa informação genética. As hemácias também, apesar de elas serem importantes para transporte de oxigênio, para poder, as plaquetas também importantes para a coagulação sanguínea, mas são duas células, inclusive as plaquetas são fragmentos celulares, né? São dois tipos de células que não contêm núcleo, ou seja, não possuem uma informação genética. Então, as únicas células sanguíneas que têm informação genética são os leucócitos. Então, aqui é a letra B, né? Os leucócitos, pois apresentam moléculas de DNA nuclear compostas por sequências de nucleotídeos. Tá? Então, essa questão tá muito fácil, essa prova, né, gente? Nossa, eu achei ela fácil. A outra questão fala das Rhaenieus, né? Não sei como é que pronuncia essa palavra. São mulheres do mar em coreano, né? São as famosas mergulhadoras da ilha de Jeju, no sul da Coreia do Sul. Essas mulheres, hoje com idade de 65 a 90 anos, seguem a antiga tradição de coletar frutos do mar, atingindo profundidades de até 12 metros, apenas com o ar dos pulmões. Então, elas fazem uma inspiração, né? Esse trabalho é uma forma delas de sustentarem as famílias, mulheres que são reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural Internacional da Humanidade, né? Ou seja, para elas poderem fazer antes de mergulhar, essas mulheres elas devem fazer alguma coisa nos músculos intercostais e no diafragma para encher os pulmões. Durante o mergulho, o valor do pH sanguíneo e do pH sanguíneo vai acontecer alguma coisa com esse pH sanguíneo também, e aí quando elas retornam à superfície, vai ocorrer aumento da frequência respiratória, porque elas estimulam uma determinada área do cérebro, né? Então, gente, pensando na respiração, né? A gente sabe que para a gente encher os pulmões, o que a gente precisa fazer? Precisa primeiro contrair os músculos intercostais e o músculo diafragma, eles contraem, conforme tem a contração desses músculos, a gente aumenta a caixa torácica. Quando você aumenta a caixa torácica, a pressão interna dos pulmões vai diminuir, vai ficar menor em relação à pressão atmosférica, e aí o ar entra, tá? Ou seja, a gente tem a contração dos músculos, tá? Aí, depois que ela mergulha, quando a gente começa a utilizar muito oxigênio, começa a se formar mais, o sangue começa a ficar mais ácido, começa a liberar mais hidrogênio por causa da troca, né, por causa da utilização do oxigênio, formação do gás carbônico, para o gás carbônico poder ser transmitido, né, poder ser transferido para o sangue para ser eliminado pelos pulmões, existe uma acidificação do sangue, ou seja, o pH diminui. Se ficou ácido, ele diminuiu, certo? E isso tudo, esse pH ácido, vai passar pelo bulbo
que é onde a gente vai ter o centro respiratório, que é o que comanda a respiração da gente. Aí o bulbo, ele percebe essa acidez, ele manda uma informação para o diafragma contrair para poder entrar oxigênio de novo, tá? Então, o que responde essa questão aqui é a letra E. Então, os músculos contraem, o pH diminui quando ela mergulha, e quando ela sobe, o bulbo que vai estimular a inspiração novamente, certo? Muito fácil também essa. Questão 66, que mostra ali, mostra as figuras lá da tênia, né? Então você tem lá na figura os números de 1 a 5, indicando os alvos para se fazer um diagnóstico de uma pessoa que está com teníase, né? E aqui está falando da tênia sóleo, que é aquela transmitida pela carne do porco mal passada, né? Porque se a gente for lembrar, a tênia é um verme, né? Que ele vive no nosso intestino, no intestino humano. Quando não tem, em regiões onde não existe saneamento básico, as pessoas defecam em qualquer lugar, né? E aí, nesse lugar que a pessoa defecou, pode ser que tenha uma criação de porco, o porquinho vai se alimentar da verdura do matinho ali, com os ovinhos, né, com a larvinha da tênia, e aí essa larvinha ela vai se instalar no músculo do porco. Aí quando a gente come o porco, a gente vai se infestar também. Então, por falta de saneamento básico, né, a gente pode ter esse problema. Os alvos para manter o diagnóstico de teníase estão indicados pelos números 1, que é as fezes, então pelo exame de fezes se faz o diagnóstico da tênia, né? E o número 5, que é pelo intestino, tá? Então, na região intestinal, claro, por onde saem as fezes, é que vai se fazer o diagnóstico da teníase, tá? Que são exames de fezes e exame do intestino, que pode ser até um exame de imagem, né, também, que dá para ver a larva lá no intestino. A larva não, o indivíduo adulto, o verme adulto. Existem pessoas, na próxima questão, que é a questão 67, tá? Existem pessoas que não apreciam o coentro, como eu, por exemplo, odeio coentro. Quer me ver mal é ter coentro na comida. Coentro e cominho, não gosto de nenhuma das duas. Então, existem pessoas que não apreciam o coentro por acharem que a erva aromática apresenta um odor e sabor desagradáveis. Nessas pessoas, um estudo molecular apontou para a sensibilidade dos receptores olfativos aos aldeídos presentes no coentro. Foi verificado que essas pessoas apresentam uma variante mais expressiva do gene ORGA2, que codifica o receptor extremamente sensível aos aldeídos do coentro. Esse pedaço, esse fragmento permite afirmar o quê? Gente, se a gente está falando em gene expressa sempre a formação de uma proteína, tá? Então, a única resposta que fala em proteína, que o gene, que o gene faz? O gene ele vai mandar uma mensagem, ele vai ter a mensagem, o código genético, que vai ser copiado pelo RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai mandar esse código lá para o ribossomo, e o ribossomo vai produzir uma proteína. Tá? Então, quando a gente fala em gene expressa a produção de uma proteína. Então, a única questão, a única resposta aqui que fala que expressa uma proteína é a letra A, né? O gene, mesmo que você não saiba o que é aldeído, nada disso, né? Só pensar, o gene expressa a formação de proteína. Então, o gene ORGA2 expressa uma proteína que é acoplada à superfície externa da membrana plasmática das células olfativas, e isso aumenta a sensibilidade da pessoa. As outras todas falam só de produzir célula, o gene não produz célula, produz proteína, né? Ligam-se aos genes, aldeídos ligam-se ao gene, não liga-se ao gene, liga-se à proteína, né? Então, a única resposta correta mesmo era a letra A. Questão 68. Paleontólogos encontraram o fóssil de um anfíbio que viveu há cerca de 250 milhões de anos, batizado de Quatsuchus rosai, que eles falam K. rosai, né? O animal era aparentado a espécies já descritas na Rússia.
o achado confirma a suspeita de que os animais da época circulavam pela Pangeia, né? A gente sabe que a Pangeia é quando todos os continentes estavam juntos, aí depois por a movimentação das placas tectônicas lá, elas foram se separando e formaram os continentes que a gente tem hoje em dia. E uma das formas de se confirmar isso são exatamente esses achados paleontológicos. A gente sabe que tem animais que foram encontrados na América do Sul, por exemplo, e na África, né? Então a gente tem por causa desses fósseis, a gente consegue falar que existiu realmente a Pangeia em algum momento lá no passado, existiam todos os continentes estavam juntos, né? Então as falhas do registro fóssil tornam difícil dizer qual caminho os anfíbios percorreram entre os territórios atuais do Brasil e da Rússia, porque falhas, né? Claro, quando você tem um fóssil, nem toda a parte, os ossos, tudo é mantido. Muita coisa se perde, muita coisa vai sendo perdida ali mesmo sendo um fóssil, né? Então alguma coisa pode ter se perdido. O K. rosae fazia parte de um grupo de anfíbios chamados Temnospondylus, que são predadores de peixes, caçava em terra e contou com a vantagem de uma dieta variada, com a provável capacidade de construir buracos revestidos de muco, onde se protegeria da seca. Bom, as forças que configuram a atual posição dos continentes, a força que fez com que os continentes se separassem na Pangeia, né? E a importância fisiológica desse muco que os anfíbios faziam nos buracos, né? Para que servia, né? Então aqui o muco era importante porque os anfíbios são animais que eles têm a respiração cutânea, né? Para eles poderem ter a respiração cutânea, eles têm que manter a pele, né, umedecida. Se ressecar, eles morrem, tá? Então, a importância desse muco é essa. E para que houvesse essa separação das placas, né, a gente teve correntes que são chamadas correntes de convecção, porque elas se separaram, tá? Então, como a gente teve, são correntes que fazem com que haja essa separação. Então, são as correntes de convecção do magma e a manutenção da respiração cutânea, tá? Então, é a letra C a resposta. E eu achei uma questão de geografia também, a questão 53, que também se encaixa em biologia, né? Que é da serrapilheira. Não sei se vocês viram essa questão. A manutenção da serrapilheira caracteriza uma estratégia de conservação dos solos, contribuindo com o quê? As serrapilheiras são restos de vegetais que caem no solo e ficam na superfície do solo. Isso é importante para quê? Para reciclar os nutrientes, né? E além de tudo, protege contra a erosão também. Tá? Então, essa serrapilheira ela é importante por causa disso, para manter a reciclagem dos nutrientes no solo e para combater a erosão do solo também, porque elas formam uma camada na superfície que vai proteger a superfície do solo ali, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu tento responder para vocês, tá bom? Um grande beijo, espero que todos tenham ido bem. E deixa eu falar mais uma coisinha. Se inscreve no meu canal lá, tá? Se inscreve que eu vou ficar bem contente. Um grande beijo.